Chororó. É mais bom, se você Chororó é Chororó bom. ainda Alguém eu ouço deixou e eu sou muito apaixonada, assim mesmo. Que a minha tia é fã número 0, tem todos os discos. Tirando, acho que Chitãozinho e Chororó, eu não ouço mais, né? Mas sempre teve muito presente, porque o meu pai era motorista dos ônibus de viagem de várias bandas. Fiquei sabendo, seu pai foi motorista do Raça Negra, velho. Você já pensou... Ele levou muita banda. Quando as bandas... Ele trabalhava para 2 empresas, que quando as bandas... iam para litoral, interior, ele levava, né? Aí ia outro, o ônibus ia com a banda, né? Ele ia com a banda e aí depois ia os instrumentos em outro ônibus, né? Em outro E você ia junto, não ia? Alguns, eu já fui para litoral e alguns lugares do interior, dependia da época, né? Sim. Geralmente, se tivesse de férias na escola, se fosse algum show, algum evento, festival, né? Festival, tipo, sei lá, Barretos. Ah, sim. Festival de samba, né? Se tivesse, assim, julho, né? Dezembro, que era férias, aí dava para eu e minha irmã e eu ir. Mais litoral a gente ia, né? Eu lembro de ir para Guarujá e Santos, e quando tinha esses eventos. E o Raça Negra ele ficou muitos anos, né? Tinha outros grupos, bandas, artistas, né? No geral duplas, né? Sertanejos, que ele fazia só um dia, né? Sim, final de esporádico. semana, e depois nunca mais. Outros ficava mais tempo. Que legal. E quais... Perdão, Pedro, deixa eu te perguntar. Não, porque a gente tá falando de música, ela falou desse negócio do pai dela, e eu fiquei curioso para saber como você coleciona a música? Em vinil, CD? Vinil. Aí hoje vinil. Aí eu, né, tenho idade, né, pra ver. Apesar da carinha de 22? Não, eu não sei. E né, minha tia sempre colecionou discos também, ela sempre teve. Minha mãe tinha alguns, mas minha mãe nunca foi muito colecionadora. Eu puxei colecionar coisas da minha tia, porque eu coleciono mesmo, e a vida inteira eu colecionei, assim, tudo que tem. Legal. Se tem mais de 3, eu compro, sabe? Sim. E eu poderia ter até virado acumuladora, porque eu era uma criança muito colecionadora, colecionava de tudo. E aí eu tinha fitas cassete e alguns discos, né, por causa da minha tia. Sim. E aí, né, eu fui crescendo e mudando, né, isso de gosto, né, de estilo musical, né? Que aí meu pai colocou antena. Você saiu do pós, começou a ir pro Raça Negra. Não, foi ao contrário. Foi ao contrário. Que aí eu gostava até, né, de rock, porque, querendo ou não, tem programas, né, durante a sua vida toda, você vê televisão e ouve rádio, né, mas você não pega, né? Ouvimos agora, né, tal banda, tal artista e tal. Então, eu sempre fui muito ligado com música, sempre ouvi muito rádio, sempre assisti muito a TV. Sim. E meu pai, às vezes, comprava fitas, cassete de trilha sonora de novela, né, e tal. Então, essas trilhas, às vezes, tinham bandas de rock, tinha Bon Jovi, né, tinha, né, Skid Row, tinha, né, hard rock. Aqueles love metal. Exatamente. E meu pai sempre foi muito eclético com música. E acho que isso foi bom para eu, né, ouvir de tudo e conhecer tudo. E aí o start mesmo foi com 10 anos que eu ia de perua para a escola. E aí o tio da perua lá estava ouvindo uma rádio e tocou Aerosmith. Maravilhoso. Sabe que foi a minha primeira... Segunda banda. A minha foi o Guns, a primeira, até de comprar disco. O segundo foi o Aerosmith. O tio da perua mudou. O tio da perua. O tio da perua. E aí Brinde pro tio da perua. Porque o Aerosmith é bem comercial, né? Assim, tem muitas músicas, né? As baladas. Toca em várias rádios, né? E naquela época tocava em rádios mais... Que hoje é mais pop, né? Que toca um pouco mais de tudo. Tocava mais rock, né? Naquela época. E aí tocou Aerosmith e tava no final já, quase me deixando em casa. Eu não tinha muita criança, porque eu era uma das últimas, né, a ir para casa. E aí eu lembro que tinha umas crianças conversando, assim, umas 2, 3, assim. Eu falei, filho, fica quieto, fica quieto. Aí o locutor falou, ouvimos agora Aerosmith, Crazy. Eu fiquei, Aerosmith. Porque eu fiquei apaixonada, sabe, pela voz. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Que homem é esse? Sabe, que voz é essa? E eu fiquei repetindo.
E aí eu cheguei em casa, eu não lembro que época que era, porque meus pais nunca foram de dar presentes, né, assim, pra gente, tirando roupa. Né? A minha tia, as ostentações de criança e adolescência que eu tive na vida foi por causa da minha tia solteira, que nunca teve filho. Então, ela sempre me deu boneca, né? E me dava brinquedos e CDs e depois, né? Fita cassete, vinil e tal. Então, a minha tia sempre que me deu essas coisas. E só que a minha mãe tentava, né, guardar um dinheirinho ali para me dar em aniversário das crianças, Natal. E eu acho que era perto de alguma dessas épocas, eu cheguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu quero um CD do Aerosmith". E aí, assim, eu tinha 10 anos, era, sei lá, 94, 95, sabe? Sim. 96, alguma coisa assim. E era 10 anos, 95. E a minha mãe não tinha dinheiro, sabe? Eu tava começando a coisa de vender CD, então o CD era muito caro naquela época, né? Porque quase ninguém tinha. Né? E aí ela falou: "O que é isso?" Eu falei assim: "É uma banda e tal". Ela, tá. Você sabe escrever? Eu falei, não sei, eu nem sabia escrever. Como que, né? Não tinha internet naquela época, a informação era muito mais difícil. E aí eu fui escrever do jeito que, né, você fala no papel e deixei lá. E quando eles tiveram, né, um dinheiro e tal, meu pai foi, comprou, e na época era do lançamento do Get a Grip, e Sim. acho que não tinha na loja, estava esgotado, né, porque estava muito em alta na MTV, passando clipe e tal. E aí ele comprou Paper Vacation pra mim. Porra! E, baita assim, disco! Puta disco! Pelo amor, sabe? Eu tenho tatuado aqui todos aqueles desenhinhos da capa do Paper Vacation na costela, sabe? E quando Ou seja, influência total, né? E desde que eu ouvi Aerosmith, dessa época, eu comecei a ouvir rádio todo dia pra ver o que tinha parecido com Aerosmith, sabe? E aí eu comecei a gostar de Guns N' Roses, de Bon Jovi, né? Tudo que era comercial na rádio. E aí bandas de metal. Bon Jovi, o Clemente adora. Imagina. Bom jovem? E bandas de metal também, que tem bandas comerciais, tipo Iron Maiden, né? Sim, Metallica. Essas bandas mais comerciais que tocavam em rádio, eu comecei a pegar e falar, não, eu quero isso. Então, toda vez que, né, minha família perguntava, o que você quer? Eu pedia alguma coisa dessas bandas, sabe? Então, foi por muitos anos assim, até eu realmente, meu pai colocar uma parabólica em casa, eu colocar lá MTV. O dia inteiro. Então, foi tudo assim, sabe? Aerosmith, Kiss, Guns N' Roses, Bon Jovi, Iron Maiden, Metallica. Foi tudo assim, seguido que eu comecei a pesquisar. Eu fazia minhas fitas cassete, eu ficava lá o dia inteiro, sabe? Play eu hack. ficava assim, hack play o dia inteiro lá. Aí, quando o locutor falava alguma coisa que era mais rock, assim, aí no meio da música tinha lá 89, a Rádio Rock. Aí sempre tinha. Mas foi daí, sabe, de eu mesma, sabe, ir procurar e eu criar essa vontade e fazer minhas fitas cassete, e colecionar elas, depois CDs, e ver os clipes, né, em MTV, e comprar DVD, até colecionar os discos, sabe? Porque aí disco, para mim, sempre foi um pouco mais... por mais que os de época, todo mundo fala, nossa, de época, quando você tava na época do lançamento, era barato. Exato. Porque depois fica caríssimo. Depois que veio o CD, tudo que vai evoluindo vira retrô, né? Exato. Fica um pouco mais raro. Então, na época que eu ganhei 2 discos, né? O Get a Grip e o Appetite, do Guns, eu tinha 15 anos. E aí eu fui pesquisar os discos, e os discos naquela época eram caros, sabe? Sim. E aí eu falei, não, vou ficar aqui no CDzinho mesmo. E eu montava, né, os CDs, né? Porque já não era mais fita cassete, já tinha passado essa fase da fita cassete, e aí já eu baixava as músicas Napster. e eu fazia os CDs, sabe? Com as músicas. É louco que você pegou uma época de ouro ali, né? Da MTV, das rádios rock, em que essas bandas, elas realmente frequentavam as rádios mais populares, né? Eram bandas muito conhecidas. Né? Na Band e na Gazeta tocava Bon Jovi, Guns N' Roses fácil, velho. Sim. Eu também, eu lembro perfeitamente.
Mas se não tivesse tido mesmo, assim, do meu pai ir lá e colocar uma parabólica de eu ficar enchendo o saco dele... Uma parabólica. Pegar... Parabólica. Porque a MTV, acho que era 32 o canal. Era o HF, né? No começo E quase aí ninguém via, né, velho? Exato, era Aí precisava difícil da pegar. não pegava, assim, em casa. E meu pai teve que Tinha uns colocar pinos parabólica. atrás da televisão que tu tinha que trocar do VHF, assim, e botar no UHF. Quando tinha que botar o bombril na antena e ficar aqui. no UHF, aqueles 2 pinos, assim, aí tinha que ficar buscando depois do UHF do canal. Cara, mas assim, E tinha gente, que ter para pensar. TV com HF, né? Que era difícil, né? A TV era... A gente vira UHF. E é muito louco, né? Porque a gente, tipo, pô, eu, a Jaque, que a gente tem mais ou menos a mesma idade. O Dani Ela já é não é muito velha, que nem velho. você. Rapaz, é que ela só jovem. aparenta ser jovem. Eu que aparento ser velho. Mas eu tinha. tenho 36. Eu já. Eu sou mais velho. Caramba, mas você é mais velha que o Marcel? Como é que você conseguiu ficar tão bonita assim? Então, a pergunta que não quer calar. Mas essa geração. Vamos tirar o foco. Mas essa geração. A MTV foi fundamental, porque assim, os meus gostos são completamente parecidos com os dela. Ah, eu sou sim. fã de. E a diferença é que, como o lugar mais perto de casa que tinha que tocava rock era o Blackjack, aí que eu gostava dos punk, dos hardcore também. Então, porque eu sou tava de Santo enfiado, André. né? Então, assim, eu também tive muito... teve muito show punk, né, no ABC. A cena punk no ABC era muito forte. Sim. Então, eu ia muito. E isso que eu falei. Eu acho que por causa do meu pai, eu ter ido muito em show, independente do estilo que fosse, a música que fosse, você estar ali com música, né, o tempo todo, me fez, sabe, querer conhecer outras coisas. Então, eu ia em tudo, sabe? Qualquer festival, qualquer aniversário de Santo André que tivesse, qualquer coisa, assim, eu ia. Sabe? Legal demais. Festa de rádio, entendeu? Qualquer coisa eu ia. Já foi em show do... Você era mó arroz e festa. Já foi em show do Clemente, já? Já. Já mesmo? Foi bom? Já. Não, foi horrível pra variar. Não sei. Foi. Tem esse show do Clemente? O show bom? Eu queria saber qual que era o bom, né? E foi bom, não sei. Ô, Brincadeira, Joaquim, Paps. E quando é que vem a atitude rock and roll? Porque daí você começou a se tatuar, você começou a... Porque no começo a gente começa a apreciar a música, né? Mas e depois vem a atitude rock and roll. Quando isso começa a acontecer na sua vida? Eu acho que foi disso, de olhar esses meus ídolos e querer ser, né, parecida, querer ser igual, né? E aí, enquanto você não tem idade ainda para ter as tatuagens, você compra, né, quer comprar umas roupas diferentes, Tá, né? pensei que você tinha pegado um chiclete e... O chiclete, a única coisa que eu fiz dessas coisas de chiclete foi... A minha irmã tem um filho, meu sobrinho tem 12 anos. Quando ele nasceu, eu comprei um monte de coisinha de criança, sabe? Ele nunca quis fazer. Toda criança. Eu comprei um monte de coisa, um monte de roupa de banda pra ele, e instrumentinho, guitarrinha, não sei o que. Ele nunca... Nem aí. Mas agora, hoje em dia, eu gosto de basquete, de futebol, sabe? Tá nem aí. E a sua irmã também é do rock and roll, não? Não. Minha irmã sempre foi pagodeira, gostava de MPB. E sempre gostou. Então não deu certo você tentar incentivar a criança desde cedo. Você falhou nessa missão de criar mais um roqueiro. Eu queria pelo menos que fosse isso ligado com música, porque eu não toco nenhum instrumento, sabe? Eu gosto muito de música. Sim. Eu até entendo bastante, sabe? Eu consigo ver se a pessoa erra, sabe? Alguma coisa de instrumento. Talvez por ter também, depois, né, além de conhecer e de ir em shows e tudo mais, eu sempre fiquei com músicos, né? Meu marido agora tem 2 bandas. E eu sempre fui ligada com isso, mas eu nunca aprendi nenhum instrumento, sabe? E aí, quando meu sobrinho nasceu, eu falei, não, isso daí vai ter que aprender alguma coisa. E nunca aprendeu nada também. E agora eu também nem quero. Ainda não quer. Mas sabe o que eu ia te perguntar também, Jaque? Que assim, dá pra ver pelas suas tatuagens, tem coisa Então, ele de fala banda, da tatuagem, Mas também tem, tipo, aqui, um rolo dos bagulhos de cinema, uma claquete, tem uns temas legais do cinema também. Vocês têm que me voltar, porque eu falo muito, assim, às vezes... Fica à vontade, ainda bem que você fala, duro se não falasse. E aí eu perco o fio da meada, se vocês não me dão um opa, e aí, de onde que veio essa tatuagem, entendeu? A gente nem serviu o drink ainda. Bora lá. E aí as tatuagens, a minha mãe, ela
ela trabalhou em laboratório, a bioquímica, né? Ela trabalhou em laboratório a vida inteira. E eu ia trabalhar com ela, porque não tinha com quem ela deixar a gente. E, às vezes, ela levava a gente para ir trabalhar com ela. Sim. E tinha um amigo dela... que fazia outra coisa, ela fazia parte de exames de hormônio, sangue e tal, e o outro cara lá que fazia urina, sei lá mais o quê. E ele era todo fechado, assim, tatuadão, a cabeça, tudo, sabe? E aí eu ficava assim pra ele, sabe? Pra minha mãe. O olho até brilhou, né? Nossa, eu quero ser assim. Aí minha mãe ficava... Ela nunca me recriminou de nada, sabe? Ela só ficava assim, tá. A gente percebe que tem 2 momentos na tua vida, né? O tio da van e o cara do laboratório. Vamos lá, tem um segundo capítulo, bora. E aí além das bandas, né, os caras terem uma tatuagem ou outra, porque também as bandas que eu gosto, os caras não estão tatuadão, né, nem nada, né? Tanto que, nossa, o Steven tem uma tatuagem aqui que eu sempre quis copiar a tatuagem dele, só que eu nunca acho uma imagem bonita pra eu saber como é, sabe? Porque é um fogo escrito Maquin no meio de uma máquina da música, e é um negócio que não dá nem pra saber direito de cadeiro, né? E eu queria muito, sabe, reproduzir essa tatuagem. Mas de vez em quando ele não colocava aqueles olhos que ele colocava aqui dos dois ele braços. Desenha, ele mesmo. Desenha, assim. Você nunca pensou em fazer os olhos? Sim. Imaginei. É um olho assim com, né, um olhão assim, negócio meio que azul, faz assim, né, que eu não lembro, Já meio pensei. egípcio, né? Mas a dele eu queria mais, assim, acho que tem mais até a ver com as minhas, né, que são uns fogos assim, escrito Maquin, e é uma música também bem bonita. E além, né, de eu ver essas tatuagens pequenininhas nos meus ídolos, que já era uma coisa que eu gostava muito de tatuagem, foi a primeira pessoa que eu lembro, né, que eu era muito criança, de ver, assim, muito tatuada, sabe? Que me chamou a atenção. E acho que me chamou mais a atenção porque era uma pessoa que brincava, sabe? Ali comigo. E você olha, se eu tivesse olhado talvez na rua, eu ia falar, meu Deus, o que é isso? Deve te assustar, tá ligado? Só que era assim, era amigo da minha mãe, sabe? Um cara super bonzinho, gente boa que ia lá, brincava com a gente, sabe? Enquanto a minha mãe tava super ocupada ali trabalhando, tinha uma galera, sabe, que ficava cuidando um pouco da gente, enquanto, né, as máquinas estavam lá fazendo os exames, né? E a gente desenhava, o pessoal brincava com a gente, né, corria no laboratório todo e ficava com as cadeiras de fazia as fórmulas lá, tal, explodia os prédios. E aí esse cara me chamou muita atenção, sabe? Por ser muito tatuado, né? E cabelos coloridos também me chamavam a atenção quando eu era mais adolescente, então veio daí. Só que minha mãe sempre falou, não, enquanto você não tiver seu dinheiro, não ganhar seu dinheiro, você não vai fazer nada, porque eu que não vou te dar dinheiro, né? Então, sempre teve essa coisa em casa, sabe? Nunca, meus pais, eu nunca tive mesada, né? Na verdade, a gente nunca teve dinheiro, sabe? Era meio que, né? Meus pais, assim, ganhavam cesta básica, vale-refeição, e era para comer o dinheiro, entendeu? O salário deles era comprar uma roupinha de vez em quando, né? Quando precisava, porque minha irmã tem 1 ano de diferença só, né? Então, a gente usava a roupa uma da outra e ficava ali trocando. E o dinheiro era para comer. Então, isso que eu falei, a minha tia dava, né, mais assim, a ostentação dos brinquedos e das coisas. Mas, assim, a tatuagem, minha mãe sempre falou, não, você só vai fazer quando você trabalhar e você tiver seu dinheiro. E aí você trabalhou tanto que você conseguiu um monte. Eu comecei trabalhou pra caramba. Você trabalhou, velho. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas mesmo assim eu fui fazer, né? Eu não ganhava, porque naquela época era, sei lá, você ganhava R$300 no shopping, sabe? E eu só fui ter dinheiro, assim, não que era caro, porque aí eu fui fazer tatuagem com esse amigo dela, que ele saiu do laboratório e abriu um estúdio. Ele era tatuador. Caralho, então ele foi seu primeiro tatuador. Que da hora, velho. Eu tô falando, o tio da van e o cara do laboratório. Essa aqui é a hora. E aí, quando eu soube disso, quando minha mãe falou que ele tinha saído, aí depois de um tempo e tal, eu fui perguntar pra minha mãe, né? Eu falei, e ele e tal. Aí lá, eu fiquei sabendo que ele abriu um estúdio. Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma tatuagem com ele. Aí ela falou assim, será que é caro? Aí ela ficou tão assim, porque era amigo dela, né? Que aí eu fui lá um dia, que era perto, né, do caminho do próprio shopping. Fui lá, tal, fui cumprimentar ele. Você deu a mão, ele já fez uma tatuagem. Fui cumprimentar ele e falei mais ou menos o que eu queria.
E aí, naquela época, né, ele falou assim, eu tatuei assim, aqui tem na barriga, né, umas notas musicais na barriga. E aí ele, não, R$50. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, ele falou que é R$50 só, por favor, me dá. Caramba, se eu tivesse uma filha assim, viu? Eu não ia dar, não. Tanto é que os filhos do Clemente não têm tatuagem até hoje. Pior que tem. Mas não fui eu que dei, não fui eu que dei. Mas ela resolveu, assim, me dar porque, né, querendo ou não, é um presente, né, que não era uma coisa cara, e por ser amigo dela. Sim. Porque aí depois, assim, ela nem percebe hoje em dia se eu fiz alguma coisa ou não, sabe? Depois disso, assim, ela nunca mais assim, falou nada. Abriu os portões. Porque pais, eu acho que não tem o preconceito do filho fazer a tatuagem, sendo que os outros vão pensar. É um cuidado. E era outra época também, porque não é né? preconceito que você vai, às vezes, ter de casa. Lógico que tem muita gente que tem, mas é muito mais da rua. Então, os pais ficam preocupados com o que as pessoas vão pensar, entendeu? Sim, até porque o pai quer que o filho tenha êxito no mercado de trabalho, fica pensando, nossa, como é que ele vai trabalhar? Como é que... E eu acho que a minha mãe ficou mais tranquila desde aí, sabe? Desde que ela percebeu que eu não queria seguir nada que fosse um empecilho, né? Que fosse me atrapalhar ter uma tatuagem. Então, desde que ela percebeu que eu comecei a trabalhar em shopping, e aí eu fiz faculdade de rádio e TV, e ela começou a perceber isso, né? Que não era uma coisa que ia me atrapalhar, ela... Já era, já ficou mais de boa, velho. Eu mesmo demorei pra fazer a tatuagem. A minha primeira tatuagem eu fiz com 38 anos. Mas aqui, ó. Foi essa que você fez na festa da Kiss? Não, eu fiz com 38 anos, ou seja, fazem... Porque a gente fez uma tatuagem junto uma vez. Foi essa, que eu lembro que ela Ele não fez tinha com 38 anos, Marcelo. Fiz com Tu tem 36. Eu tava bêbado no dia, velho. Eu podia ter voltado no tempo e nem ter percebido. É matemática. Open bar, velho. A matemática não se aplica pro open bar, velho. Não, então ele fez outra. Não, essa outra aqui que Tá. Aquela foi a primeira. Inclusive, cara, agora eu tava pensando, a gente não A tem... minha primeira eu fiz com 15. A gente não cara. tem Com patrocínio. 38 anos fazem 22 anos. A gente não tem patrocínio de tatuador, né, cara? Vamos descolar, já que vai descolar pra Vamos gente. descolar um patrocínio de tatuador, também, nunca cara. fiz, Imagina, já. gente, o próximo Assim, programa... fiz algumas parcerias e tal, mas eu quero fazer o próximo programa com uma tatuagem ao vivo, assim, cara. A tatuagem é muito bom, né, velho? Cara. Terapêutico, eu gosto. Terapêutico, velho. exatamente. Mas assim, falando das tatuagens, né? A gente falou de música, mas você também tem muita coisa de cinema aqui. Você gosta muito de filme e tal, velho. Eu coleciono filme. Você coleciona? Eu coleciono DVD Acumuladora, ela só não queria assumir. Eu coleciono DVD também. E eu fiz rádio e TV justamente porque eu era muito, muito, muito viciada desde criança, assim, em filme. A minha mãe tinha que quase tirar a TV da tomada, sabe? A tomada da TV, porque E o que você curtia ver? eu sempre gostei dos clássicos, sabe? De terror, de suspense. Sim. Eu tenho todos os DVDs, Sou mó cagão, assim. velho. Nossa, esse filme de Eu terror, acho velho. que você tem Titanic na Todos. sua coleção. Não tenho, mas é um filme que se Como estiver assim passando... não tem Titanic? Se passar, se tá passando na TV, eu assisto. Porque eu tipo- acho realmente muito fodido. Sabe o que eu gostava, velho? Eu alugava todos os filmes que tinha aquela fita dupla, tá ligado? Tinha Titanic, era Apocalipse Now, Mas Encontro o Titanic Marcado. eu fui ver no cinema. O Titanic eu fui ver no cinema. E foi bem a estreia junto com Spice Girls, né? Então eu fiquei meio... Olha, veja. E aí eu vi Spice Girls num dia, Titanic no outro. E aí eu fui com a minha tia, a minha tia que sempre me mimou. E aí um dia a gente foi pra assistir o que ela mais queria, que era Titanic, e outro dia eu fui pra assistir Spice Girls. Essa tia é legal, Mas hein? foi na mesma época, assim, o lançamento dos dois. Mas eu não tenho o DVD 96 de Titanic, né, velho? Acho que que é é. isso, né? 96. Eu não era nascido ainda, não Você sei. era jovem. Eu não era nascido ainda. 96. 96, Sim. isso aí, Por aí. Você chegou a trabalhar em rádio, TV? Ou só fez o curso e... Eu trabalhei em algumas produtoras, assim, por pouquíssimo tempo, porque como eu morava muito longe... eu levei muitos nãos, assim, sabe? Na cara de morar longe. Eu saí de entrevistas de estágio na época de faculdade chorando mesmo, assim. E eu nunca tive apoio dos meus pais, né? Por causa disso. Porque meus pais queriam que eu tivesse uma carreira mais séria e tradicional, que eu seguisse a minha mãe, né? Que ela se aposentou por tempo de trabalho no laboratório. Ela ficou, né, mais de 25 anos no mesmo laboratório. Mas é louco porque é uma coisa, entre aspas, antiga, né? A sua geração já pegou uma outra relação com o trabalho, né? As pessoas entravam num trabalho antigamente e realmente
se aposentar. Mesmo trabalho. Uma geração que começa, né, vocês... E a minha mãe nunca teve curso. Ela aprendeu tudo na raça, sozinha. Fazer exame, sabe? Aprendeu tudo sozinha. Ela é a primeira a bater ponto, a última a sair de lá. Caramba! Sabe? E sabe o que é muito louco isso? E aí meus pais achavam que eu ia fazer alguma coisa relacionada com farmácia, com química, sabe? Com alguma coisa assim. Fazia drogas. Sabe? O sonho. Walter White. O sonho dos pais, entrar na profissão, ficar nela até se aposentar. Aí mas é que você vai virar músico também? Músico, tá ligado? 3? Só que essa coisa de filme, de TV, de assistir MTV, não sei o que, foi muito mais forte, sabe, pra mim. Eu queria saber como que era feito aquilo. Eu queria ver, entendeu, o bastidor daquilo e né, tudo atrás de câmera, né? E aí, quando eu tava no terceiro colegial... Eu não sei como chama isso hoje em dia, né? Que mudou tudo. Já mudou tudo. Mas, enfim, quando eu estava no terceiro colegial, né, no último ano lá do ensino médio, a gente faz aquelas excursões em faculdades, né? Para ver qual faculdade que a gente quer estudar, não sei o quê. E aí eu fui na faculdade que eu estudei e entramos no estúdio. Mas, caramba. Uau, é aqui. Eu falei, ok, é isso que eu quero fazer. Aqui. E aí eu lembro que eu prestei o vestibular sem minha mãe saber que eu estava prestando para Rádio e TV. E eu só prestei essa faculdade e para esse curso... Essa era a única opção, não tinha a segunda. E eu passei, eu só fui contar pra ela depois que eu passei. Mas sabe que hoje a gente tá... Até que hoje o mestre Caju, 30 anos de Globo, já aproveita e dá um currículo pra ele depois. A ver se ele não abre uma portinha pra você lá. Trabalhar de Rádio e TV. O Michael também. Aqui somando todo mundo dá 61 anos e meio de Globo, velho. Nós estamos com 61 anos e meio de Globo aqui dentro, cara. Aqui da galera da Dois Neguinhos Produções, se botar as outras redes de TV, deve ter uns 88 anos aqui. de TV aqui, impressionante, Caju, primeira vez que a gente... Mestre Caju, obrigado por estar com a gente. Depois eu mando o currículo dela pra você. Beleza, Caju? Tô até intimidado, o cara tá aqui, cara. Atrás de mim, você nem faz nada, eu tô parado aqui, cara. Não tenho experiência, ninguém pega sem o pessoal. É estágio, estágio aos 35 tá valendo. Não tenho 35. E quando você... Não tenho 35. Tentei te ajudar. Jack, quando você decidiu se suicidar? Muito bom. Bom, eu já era fazer tatuada, um drink, né? Eu já era tatuada. Já tinha piercing, alargadorzão de 40 milímetros. Já tava, né? Você já era uma garota suicida? O pessoal... então, aí eu entrei justamente para o site, de tanto que as pessoas comentavam em Facebook, Orkut, né, desde Orkut, disso, né? E eu não conhecia o site. Isso que era o mais engraçado, né? Que louco. Eu não tinha... eu só ouvia realmente as pessoas falando, você parece Suicide Girl, você parece Suicide Girl, você parece Suicide Girl. Eu ficava assim, E meio que virou um estereótipo, não virou assim, a menina bonita tatuada, tipo, mano... Às vezes nem era, Suicide Girl. Ou até hoje, assim, a maioria das minhas não são, mas até hoje, né, o pessoal acha que você ser tatuada ou você fazer fotos na internet e tal, as meninas, nossa, você é Suicide Girl. E aí naquela época eu já... Cara, eu vi o site pela primeira vez em 2006, 2007. Eu via muito. Agora nem sei se existe o site. Sim, fez 22 anos agora, dia 3. 22 anos, né? Mas assim, acho que até pra galera que tá acompanhando a gente, que não sabe explicar, tipo, o que é Suicide Girl, se tem assim, não é apenas as fotos sensuais ou artísticas, ou se tem um contexto, se tem alguma parada assim por trás, assim, que justifica isso. Eu acho que é legal. Eu, particularmente, também, quando vi a primeira vez, mas eu nunca entendi que, de fato, se é só o estereótipo, né? Que é a menina bonita que faz foto toda tatuada, estilosa, ou se tem um a mais. Não, o site, na verdade, é uma rede social, né? Sim. Só que para assinantes. E aí lá dentro a gente tem um perfil que a gente posta foto, vídeo, blog, e tem vários grupos, né? Que nem grupos, né, sei lá, de Orkut mesmo, tipo Orkut. Sabe? Com temas, e as pessoas comentam nos blogs, então, nos grupos, né? Então, assim, o site é uma rede social realmente para pessoa que ou é alternativa ou gosta do universo alternativo, né? Sim. Porque, assim, o site sempre aceitou modelos com qualquer, independente se é tatuagem ou não, qualquer tipo de corpo e tal. Só que como ficou muito conhecido por ter meninas muito modificadas, né? Tatuadas, cabelo colorido, com piercings, as pessoas achavam que precisava ter para enviar o ensaio para eles.
E não, nunca isso esteve, né, nos termos, sabe? Entendi. Nunca. Mas a maioria das meninas se identificavam mais porque eram tatuados. Porque falavam, é uma comunidade que tem a ver comigo. Finalmente, alguma coisa que eu vou poder, né, fazer. Sim. Porque isso foi... Quando me mostraram, né, foi realmente o que eu pensei, porque eu fiz o meu primeiro book com 11 anos e eu fiz curso de modelo e manequim com 15. Só que eu sabia que eu não tinha altura, sabe? Mas eu também nem queria passarela nem nada, mas eu gostava, eu via Atrevida, Capricho, sabe? Sim. E eu queria, entendeu? Fazer aquelas partes de publicidade dentro, né, da revista. Até porque o modelo não é só de passarela, né? Exatamente, Sim, como modelo comercial, fotográfico. fotográfica. E eu sempre quis fazer isso. Só que eu sabia que, primeiro, né, aquela coisa toda, de novo, dos meus pais não terem dinheiro, porque book era muito caro. A minha mãe fez aqueles book de bairro, né, com 11 anos. E aí, quando ela tinha tempo e me levava naquelas... casting, né, de modelo, revista sim. e tudo mais. Aí os caras iam lá, tiravam a foto minha... E você ficava lá na fila, sabe? Com um monte de criança e adolescente na rua, né? E minha mãe lá, Sandy Júnior. nossa, cansadaça. E ela me levou em uns 3, 4 disso. E tudo, eles falavam a mesma coisa, sabe? Você passava pela foto, aí demorava mó tempão, sei lá, na rua, em pé, esperando no sol. E depois os caras chegavam e falavam, olha, ela realmente, assim, tem, né, um tipo interessante, não sei o quê. Só que aí a gente tem uma equipe para fazer um book profissional dela, que aí vai custar R$1 milhão de reais. Entendeu? Sempre essa merda. E aí nunca saiu disso, sabe? Então, minha mãe nunca teve, né, como me incentivar mais, né, com fotos. E aí eu fui crescendo e fiz faculdade, e aí, né, comecei as tatuagens, trabalhava em shopping. E aí eu tinha um amigo que assinava o site, a gente estava um dia num bar e ele falou pra mim, né, disso. Aí eu falei, me mostra o que é, se você assina, me mostra o que é. Porque todo mundo fala que eu tenho esse perfil mas só não que eu vi não sei ainda. o que é, entendeu? O que é? Só porque eu sou tatuada, né? O que é? Ele, eu sou só assinante, mas pelo que eu vejo, você tem que enviar um ensaio, tem um número de foto específico, tem fotógrafos, qualquer fotógrafo pode enviar, só que tem fotógrafos, parece que deles, assim, né, de staff, né? E você envia um ensaio, passa por uma votação. Se tiver bastante, né, Views, votos. loved, né, que o site chama, coraçõezinhos, você vira Suicide. Aí eu, e aí? O que é isso? Você é modelo deles, e aí você pode enviar sempre ensaio para eles, você ganha dinheiro toda vez que tá lá na página principal, na front page, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom. Cheguei em casa, fui pesquisar melhor e achei uma fotógrafa que morava em São Bernardo, né, perto lá de casa. Que tinha cadastrado que ela era de São Bernardo, só que ela morava na Alemanha. E aí ela vinha pra cá, porque o pai dele... o pai dela morava em São Bernardo e ela vinha pro Brasil sempre. E eu mandei um e-mail para ela do site e ela falou, olha, coincidentemente, mês que vem eu tô no Brasil. Vamos marcar, então, seu ensaio. Aí foi assim, carérrimo e tal. A gente já marcou 2 de uma vez, porque ela falou para mim que, às vezes, de primeira, né, como passar por votação, às vezes não entrava, né, não tinha bastante loved e tal, e era melhor garantir já um segundo para enviar depois e tal. E a gente fez 2 ensaios e realmente demorei 1 ano, assim, sabe, pra virar. Caramba. Porque esse meu ensaio, o primeiro não compraram, foram comprar o segundo. E aí, desde 2013, mais de 10 anos, e eu tô lá no site, eu envio, né? Agora eu não tenho enviado muito, porque... Né, Mas eles solicitam pra vocês isso? não. Não solicitam, só... Não, você envia a hora que quer. A hora que quer. Seria um precursor do OnlyFans? Sim. Né? Não existia nem nada de venda, de foto, de nada, sabe? O site tem 22 anos, o OnlyFans tem 3. Que louco, né? Eu queria aproveitar aqui o gancho. Antes da gente até fazer esse comparativo de OnlyFans, Suicide, acho que é até legal também, tem questões acerca do seu trabalho, que muitas vezes um público assim mais limitado enxerga de maneiras babacas, idiotas. Eu acho que é até legal deixar tipo, muitas claras várias coisas, até pro bobão que às vezes quer ver, tipo, pensando coisas completamente diferentes.
Mas antes de a gente entrar nesse assunto, o Silas mandou os drinks. Eu acho que é hora da gente tomar um drink, né? Bora. Ela quer. Ela tá pensando, será? Esqueceram do drink. Esqueceram do drink. Qual que você prefere, Jaque? Boulevardier? Não, do café, mas é só o Negroni. É só Tá bom. um tiquinho. Se pega aí pra gente, Dani. Opa, vamos lá. Você vai querer o Boulevardier? Não, o Dani deixou uns na geladeira ali. Aí os dela ela leva fechadinho pra ela tomar em casa. Esse aqui é o Negroni. Então vamos. Como é que é? É Sveliato. Como é que pronuncia, Marcelo? Sveliato. Sveliato. Esveriato. Sveliato. Temo tutti ragazzi d'Italia, non è vero, Cato? Bom, agora ele resolveu falar Legal, italiano. o drink vem engarrafado já. Vem, Aqui. É drink Parece um engarrafado, esse é o perfume. nome, cara. É, você e seu marido você deixam lá na geladeira. Quando tiver no momento Suicide Girl, você... Olha aí. Jaque. Por favor. Eu vou já colocar pra todo mundo. Depois a gente Vamos lá. pega a outra aí, Dani. Paps. Obrigado. Nossa, tá muito cheiro de café. Nossa, tá cheirinho de Mas esse café. aqui acabou, Que eu lindo. vou... Tá, Dani. Não, pode tomar que eu não gosto de café. A cara dela pra mim. Ah, não gosto de Pode café? ver o Boulevardier pra mim. Opa. Que Silas Rapaz, Rocha, valeu demais. Saúde. Saúde. Gostoso? Gostoso? Nossa, uma delícia. Agora sim, esse aqui é meu drink favorito da vida. Oh. Boulevardier. Ah, tu fez por gosto, né, ô malandrinho? Tu fez por gosto, né? Olha aí, vamos ver. Pronto. Saúde. O cheiro já tá bom. Pode abrir aqui o... Meu pai. Eu acho que as novidades do Cola na Grade em breve com o Silas aí, por Vai favor, ser, né? vai ver, Saúde. vai ver coisa Muito legal. bom. Gostou? Gostou? E eu nem sou de drink. Deixa eu ver aqui. Eu só bebo drink se alguém Nossa. pede, né, do cardápio, assim, do bar, do restaurante, aí eu É vou, dou impressionante, um né? Dá um golinho e aí eu golinho. peço pra mim. Cara, vocês estão tomando Porque o eu drink do melhor. Sério, né? meu? É, eu não conheço muito, assim, muito os, drink. os ingredientes, né, as bebidas e tal, e como fica essas misturas, eu tenho um pouco de medo, porque eu já peguei muita coisa ruim. Ah, sim, né? E o pessoal que Mas trabalha esse aqui com- Esse aqui é maravilhoso, É um velho. especialista. Tem o pessoal Mas com Boulevardier. café quase não tem erro, né? Tem o pessoal que trabalha com o Silas que tá aqui, me corrijam se eu estiver errado, cadê eles? Eles estão aqui Tá no ali, meio da tá ali, galera tá ali, aqui. tá ali. O Carlinhos tá aqui. A Stephanie. O Silas é o melhor flair bartender, é isso, cara? Posso confirmar isso? É, campeão, né? É, e é um dos melhores. Pra gente é o melhor, porque Pra eu nunca gente é o tomei de melhor, outro. né? Com licença. Pra gente é o melhor. Agora ele vai ser o melhor. É o mais mais completo. completo. É o bartender mais completo Obrigado, do Brasil. Ele preparou essas coisas maravilhosas. muito bom. Drinks engarrafados. A gente não tem muito aqui hoje, então a gente vai daqui a pouquinho. Você quase não tem nada. Mas Cara, assim, espetacular. Você gosta de Espetacular. Hã? Você gosta de café? Adoro café. Eu sou Não, viciado então, em café. já tá Meu existindo um Deus, é preconceito muito- aqui ó, com a minha pessoa. Quando eu falei que eu não gosto de café, ela... Sou viciado Minha em café. esposa é viciada em café também, mas eu... Não, eu sou viciada mesmo. Minha mãe colocava na mamadeira com leite pra mim. Que bonitinho. Meu pai botava isso aqui na mamadeira também. Ainda pra mim, fica cara. adulta, nem precisa de drogas, né? Meu pai botava isso aqui na mamadeira. De café mesmo. Às vezes eu acordo com aquela... Dizem que é dor de cabeça de café, né? Que é uma coisa, assim, que às vezes eu acordo e falo, cacete, que merda. Aí eu tomar o café, já era. Cara, isso aqui E eu não tenho dor de cabeça, nunca tive na minha vida, nem sei o que é. Nossa. Mas eu tenho, às vezes, um twin, assim, sabe? De café. Sem, Falta de café. Isso aqui não vai dar Que certo. louco. Não, sensacional. Nossa. E já Mas co- voltando do papo, né? Aham. Que a gente tá falando, né? Que o OnlyFans ele é como se fosse uma evolução do Suicide Girls, porque tem essa coisa mesmo também de comunidade, como existe no SG. não. Ou ele é outra coisa. É mais para exposição mesmo e venda. Não, ele tem nada a ver com o Suicide. O Suicide realmente é uma rede social. Ah, que legal, Sabe? velho. Foi o que Isso eu já falei, é sabe? Você bacana. consegue colocar blog, sabe? As pessoas te conhecem melhor. E geralmente quem assina o site são pessoas que todo mundo tem o mesmo perfil que você, sabe? O pessoal gosta de arte no geral, sabe? que massa, velho. Tem vários grupos assim de pintura, de cinema, de filme, de tatuagem, de música, né? Então as pessoas que estão ali, geralmente não é só porque quer ver uma menina tatuada pelada, sabe, na internet. Assim. Porque o OnlyFans é basicamente isso. Por mais que nem antes do OnlyFans tinha o Patreon, né? Que não era uma plataforma também de venda de conteúdo explícito, o OnlyFans também não precisa ter. Tem várias pessoas que têm página lá que também não tem explícito, sabe? Mas ficou mais conhecido por isso. O Suicide tem os ensaios, só que é tão...
direcionado, né, o ensaio, Sim. que não é uma coisa, né, não é pesado, sabe? Pra mim, assim, é uma... Coisa natural, artística. Sabe? É meio que um striptease em forma de foto. Então, a menina legal. começa com roupa e vai tirando, sabe? Mostra o que quiser mostrar. Assim, é necessariamente precisa mostrar peito e bunda, mas não precisa ficar ali se abrindo inteiro, entendeu? Sim. Isso aqui. E É mais faz artístico. quem quer. Então, assim, é tão, sabe, tudo com tema, com locação bonitinha, sabe, com luz natural. Às vezes tem umas coisas, né, mais... tá muito em alta cosplay, né? Então, às vezes tem coisas com flash, cosplay, né? Mais, assim, peruca, maquiagem pesada e tal. Mas quando é cosplay... Mas, num geral, é uma coisa muito natural, sabe? Muito ali, que nem eu falei, é um striptease em fotos, né? São de 40 a 60 fotos. E é isso. E aí, cada uma de nós, né, tem um perfil que a gente posta foto, vídeo, pode postar blog, conta o que você quiser contar nos blogs, com foto, que nem, né, como o site é mundial, né, tem pessoas do mundo inteiro. E então, às vezes, é legal, sabe, você escrever um blog sobre o seu país, sobre sua cidade, né, sobre algum evento que você foi, um show, e postar, e linkar, né, com fotos e vídeos. Pô, isso é legal. E aí tem os grupos. Então, é completamente diferente. O OnlyFans, não, vocês postam foto, vídeo... E, acabou. e tem discussões lá, né? Isso é legal. Fóruns sobre determinados assuntos. Sim, tem vários grupos, sabe? É muito interessante mesmo. Isso é legal porque tem um conteúdo. Sim. Tem um conteúdo. Então, como tu falou, é muito anterior, né? A esses sites muito. novos. E é super barato, porque eles têm sempre promoção, tem assinatura mensal, mas tem umas anuais também, que eles sempre colocam promoções. E você vê assim, eu nem sei quantos modelos tem hoje em dia, mas com certeza deve ter umas 5 mil. Mas é comum hoje em dia as pessoas, independente da idade, confundirem as coisas, não é? Não, eu acho Não? que, na verdade, ninguém sabe nem o que é um e o que é Só outro. por que eu tô perguntando? Porque, tipo, como a gente tá aqui no programa agora, várias pessoas conhecem o Suicide Girls e tudo Mas mais. eu não sabia de nada disso, velho. Então, exatamente. E outras pessoas hoje me mandaram mensagens. Então, tipo, mas as pessoas que não legal. conhecem, Então, sabem o nome só. Tem um OnlyFans. essa tua explicação é perfeita. O pessoal... Porque as pessoas, por exemplo, muita gente que talvez entrou na internet hoje em dia, né? Digamos assim, a pessoa buscou essa informação e ela tem esse estereótipo, por exemplo, de um OnlyFans. Né? E não é a mesma coisa. Então... Não, e o OnlyFans também é muito sério, sabe? Sim, claro, a gente claro. não tá ali se expondo, né, sem ser uma coisa séria. Óbvio que muita gente vai numa ilusão, né, de ficar rica, de ganhar dinheiro, mas não é bem por aí, sabe? Eu acho que tudo é sério. Sim. Entendeu? Eu pago imposto. É um trabalho. Sim, é um trabalho, né? É um trabalho, de verdade. Então, o que eu vejo é que muita gente conhece o nome dos sites e critica muito sem saber, na verdade, o que se trata, o que a gente faz, o que exatamente, sabe? Exato, O que mais tem na internet, principalmente no Twitter, que eu mexo muito no Twitter, e eu entro em sites, às vezes, que a galera tá muito ganhando dinheiro e o Twitter tá muito viralizando coisas e assuntos baseado nesses preconceitos, né? Então, às vezes, tem site de fofoca, fica modelo de OnlyFans, não sei o que lá. Aí os comentários, modelo, trabalho, não sei o que, puta, né? Então. E aí eu fico assim... Então, é que as pessoas são preconceituosas, né? Sabe? O dia que você vier falar pra mim que não é trabalho, que vai estereotipar, então, gato, paga meu imposto. Sabe? Sim. Pra mim, assim, a partir do momento que eu pago meus impostos, é o meu trabalho. Tá pagando suas contas. Eu tenho faculdade, eu trabalhei a vida inteira, ralei a vida inteira, 15 anos em shopping, sabe? E tudo mais. E eu sempre quis ser modelo, nunca tive perfil, só que eu sempre gostei de sensual mesmo, sabe? Eu sempre vi Playboy, eu sempre vi, sabe, esse tipo de coisa. Eu nunca tive preconceito, né, com isso. Pra mim, sempre foi natural ver esse tipo de site. E eu nem gosto de pornografia, porque eu não faço. E eu também não gosto, sabe? Uma coisa é você fazer vídeo ali sozinha e tal. E outra coisa é você estar acompanhada. Pra mim, existe uma diferença. Mas existe várias raízes disso, né? A gente recebeu aqui no programa a Janaína, né, cara? Que é cam, né? Que é outra... Isso. Eu não faço cam, Não, sim. Mas eu digo ela falou aqui no programa, né, cara? Ela demorou 2 anos pra te mostrar os peitos, tá ligado? Exato. Que ela falou, Então, e acha do caralho. só que aí as pessoas simplesmente olham o nome, tipo, entendeu? Suicide Girl. Girl. OnlyFans. Exato. Aí fica assim, sabe? Menosprezando. Aí eu fico...
Legal. É que as pessoas elas têm Isso é dificuldades. importante tu falar isso, é importante. Elas têm dificuldades de enquadrar como trabalho certas profissões, né? É que nem a música, né? Eu chego pro cara, pô, e aí, você é músico? Eu sou. E Você trabalha faz o quê? Normal, né? É arte. Normal, Na verdade, tudo que é relacionado com arte, né? Total. É muito preconceito, tudo que é relacionado com arte também. Eu já ouvi isso de tatuador, entendeu? Sim. Que a gente trabalha pra gente mesmo, né? Então é meio que uma coisa fácil. Você não pega ônibus, metrô e nada. Mas, pô, eu fiquei 15 anos. 15 anos, sabe? Eu morava em Santo André. Teve época, depois de... Eu trabalhei em uma franquia de uma marca 6 anos. Depois eu fui trabalhar em São Paulo. E assim, de Santo André até São Paulo, levava assim 3 horas. E eu andava assim, eu pegava trem, metrô, ônibus, andava a pé para chegar na loja, ficava o dia inteiro em pé. Sim. Pra voltar a pegar trem, metrô, ônibus de novo e andar a pé. Mas é louco porque as pessoas... Aí você tem valor. Não, as pessoas também não vai pro valorizam inferno, isso. né? Porque elas não vão lá te dar um tapinha. Nossa, você... Que foda que você é, Que velho. foda que você é, você merece um aumento. Não, mas há um preconceito Mas justamente... é o sistema, velho. Eu acho que, na real... Porque é sistemático, assim. eu porque acho que, você na criou verdade, um padrão de trabalho. Ia acabar com tudo isso se cada um olhasse pro seu umbigo, né? sim. Eu acho que a partir do momento, se cada um parasse de criticar o próximo e as coisas que as outras pessoas fazem, porque o que isso interfere na sua vida, sabe? E daí que a pessoa, o que a pessoa faz com que ela trabalha, entendeu? Total. Se ela acha que é um trabalho, se ela tá ali prestando contas... Se ela tá pagando as contas dela, acabou. É você que tá pagando, não é. Sim. Mas, já que aproveitando até a deixa, velho, tem outro ponto também que eu acredito que... A gente até conversou por alto lá, antes de começar o programa, mas eu acho que é até legal você dar um recado aqui também pra galera que tá assistindo, né? É que, assim, com certeza a gente vive numa sociedade que a gente sabe... Tava falando com a Stephanie, que tá ali também com a gente antes de você chegar, que, tipo, a mulher, normalmente, o fato dela tá andando na rua, dela tá no shopping, ela já sofre assédio, já existe uma série de coisas que acontecem com as mulheres que nós, homens, a gente não sabe na pele o que é isso. E a partir do momento que você, quando você expõe mais o seu corpo, né, ainda mais na internet, você, pô... milhares de seguidores, já teve milhões, né? Teve uma conta que caiu e tal. E aí, a partir do momento que você está exposta para muita gente, sempre tem aquele babaca que sente no direito de te dizer alguma coisa ou de criticar por algo, tá ligado? Algum comentário, algum assédio, algum comentário preconceituoso. Como que foi para você, assim? Teve algum momento que você falou, porra, mano... tá demais isso aqui tá me incomodando. Ou você sempre já passou a faca, não deu brecha para que isso tipo fosse uma coisa que até te machucasse internamente? No começo, eu às vezes, né, eu bloqueava, né? Sempre fui muito, assim, falou, bloqueio, sabe? Bloque. Eu nunca expus muito, né, minha vida pessoal. Sim. E falei, né? Por mais que às vezes eu poste fotos da minha vida pessoal e, né, né, imagina, eu tenho, né, quase 40 anos e só tive 2 relacionamentos sérios na vida. Mas, tá melhor que o Dani, que tem 44 e não teve nenhum. Fala isso! Não fala isso, pelo amor de Deus. Mas eu nunca expus, assim, muito. Passo foto, rolê e tal, que faz, mas não falo, né, sobre, né, e nada. Então, eu acho que desde aí, as pessoas sempre me viram como uma pessoa... ela tá ali, beleza, tá as fotos, né? Se expõe, né, com fotos, mas não sobre a minha vida pessoal, né? Basicamente, quase ninguém sabe sobre a minha vida pessoal. Mas então, eu sempre tentei fazer um pouco isso, sabe? Separar um pouco as coisas, sabe? Mas eu acho o correto, né? Porque, na verdade, a sua persona pública não precisa se confundir com a sua pessoa particular, né? Você não precisa mostrar e assim, expor pessoas que não tem a ver, entendeu? Com isso. Seu trabalho. Eu isso. sempre achei isso mesmo, assim. Então, assim, minha família, sabe? Nunca posto, né? Às vezes posto foto. Ninguém tem rede social também, então, né, não tem nem por que eu expor, assim, né? Família, mas, né, que sei lá, semana passada teve o aniversário do meu sobrinho. Postei só uma foto dele lá, bolo, não sei o quê, sabe? Mas, né, não dou nome aos burros. Sim, né? Tá certo? Nunca expus muito. Então, eu acho que as pessoas sempre me
viram, né, como uma pessoa mais reservada. E começou... E quando tem isso, né, da pessoa pensar em falar alguma coisa, são realmente pessoas que começaram a me seguir agora, sabe? Aí vem com graça. Porque realmente quem me acompanha nesses 10 anos sabe como que eu sou. Que é o seu perfil. Então eu acho que, ou se pesquisar um pouco mais, vai saber e não vai achar nada, assim, muito íntimo, né? Assim, né? De coisas, né, que eu disse e tal, sobre vida pessoal. A não ser eu reclamando realmente do algoritmo, ou de redes sociais, que assim, eu tô pra processar o Mark Zuckerberg. Mas... Divide com a gente aí. Você tem uma coisa que me advogados de plantão. É sério, eu preciso realmente. Porque se tem uma coisa que eu realmente ganharia, porque eu tenho provas, né, de quanto isso atrapalhou o meu trabalho. Assim, tudo não, mais. o quanto realmente atrapalhou no meu trabalho, sabe? Tudo isso. Porque eu não tenho entrega. Verdade, um bom advogado pra te indicar. Nas redes sociais. Assim, eu tenho 10 anos de rede social, o mesmo número, sabe? De like, de visualização. Tem alguma coisa estranha. Entendeu? Então, assim, eu tenho provas, eu tenho como, né, provar justificar tudo. E eu sei que eu ganharia. Eu tenho um advogado, depois eu te indico. Eu tenho uma curiosidade, cara. E a gente tá falando muito, nós homens aqui, né? As pessoas têm essa curiosidade e também falam um monte de asneira. E mulheres, cara? Tu é criticada por mulheres? Então, é isso que eu falei. Eu acho que como eu comecei um pouco mais velha do que as minhas começam hoje em dia, eu tive pouquíssimos... estresse, sabe? Desgaste mesmo, sabe? Emocional com pessoas que vieram comentar, mandar DM, falar coisas. Porque eu sempre deixei isso muito claro, sabe? Nas minhas redes sociais, que eu não... que eu tava ali e isso é meu trabalho. Sim. Sabe? Eu não tô interessada... O like, as visualizações, para quem trabalha com internet, quando eu digo trabalho, é assim... Você posta uma foto, um Reels, né, um Stories, isso pode levar outras pessoas a marcarem outras pessoas e a compartilhar o seu negócio com outras pessoas, aparecer no search e as pessoas clicarem no seu link que você ganha dinheiro. Sim. Então, quando a gente fala, eu trabalho com internet há 10 anos, é sobre links, sabe? É sobre as pessoas clicarem nos links e elas assinarem seu conteúdo e apoiarem o que você está fazendo e, consequentemente, você ganha dinheiro com isso. Não, sim. Mas aí a gente entra numa coisa tipo, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Mas não chega a ser assim. Não. Porque eu vejo... Vejo não, né, cara? Mas já vi muitas vezes o próprio público feminino criticando cantoras famosas do Brasil por exposição e um monte de coisa. Aí eu imagino uma menina que tira um monte de foto, sensual, por um site, né, conhecido. A crítica, ao meu ver, leigo, seria inevitável. É lógico que, num geral, né? Que nem eu falei, que às vezes eu acompanho muito Twitter e o que eu vejo muito em comentários de sites de fofocas é isso. Realmente as pessoas falam mal e, né, tem preconceito e rebaixam e tudo mais. E uma coisa que eu nunca entendi e eu nunca vou entender e aceitar é mulher falar mal de mulher, entendeu? Sim. É inveja? Não, pra mim não existe isso. Aí você já estimula a competição. Não, pra mim, assim, eu não consigo nem pensar na palavra inveja. Sabe? Então, mas eu não consigo nem pensar nessa palavra, assim, o porquê. Deixa em paz, cara. Mas eu não consigo pensar assim, o porquê da inveja, sabe? Cada uma é cada uma. Véio. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou muito diferente da maioria das meninas, sabe? Tem um rosto fino, sabe? Oval. Você tem um rosto fino, oval? Sabe? Eu acho esquisita. Mas meio que não é muito... que nem eu tava falando, né? Que agora cresceu muito cosplay, que cresceu muito, né? Uma coisa, né, das meninas fazerem. Né, eu não conheço nada, eu nunca gostei de anime, eu não conheço nada, sabe? Só que eu acho incrível as meninas fazerem, porque, porra, leva tempo pra cara. Tem menina que faz a própria, sabe? Roupa, costura, porra toda. Eu acho fodido, sabe? Só que eu não conheço, né? Só, assim, admiro as meninas que fazem. E elas têm um tipo todo de corpo e de rosto que eu não tenho, eu nunca tive. Sim. Além do estilo, né, de roqueira, que praticamente não tem hoje em dia, né, na internet. E além da minha idade. Então, assim, são muitos fatores que não me favorecem, sabe, hoje em dia.
na internet. Mas você continua... Continuo, mas tem seu assim, foi o que eu público. falei. Essa forma de algoritmo e de não entrega e tudo mais me prejudicou muito. Porque parece que as pessoas criaram tanto fetiche, tanta coisa em cima de cosplay e tudo mais. Quem faz o que fazia já há 10 anos lá... Já mudou. tá fora do mercado. Entendeu? Essa então eu me internet- sinto muito estagnada com Sim. algumas coisas, sabe? Mas e eu é que é falo, mutante mano, também, eu né? não vou mudar. Sabe? Não. Eu não gosto, eu não vou fazer, ponto, acabou. Entendeu? Se tem quem goste, Ótimo. muito bom, Sim. obrigada pelo apoio, mas eu não vou, entendeu? No máximo o que eu já fiz foi cosplay de filme, sabe? É o que eu tenho interesse, porque eu sou viciada em filme, que eu gosto de filme, coleciono filme. Mas assim, eu não vou mudar o meu estilo e mudar quem eu sou e quem eu gosto, que as pessoas me conhecem há 10 anos, pra satisfazer, sabe? Porque tá dando dinheiro, sabe? E Porque até você faz porque- assim... Pode falar, Papos. Não, é porque isso acontece na música também, sabe? Você faz Sim. um estilo musical, aí tem outro estilo que tá bombando. Mas se você não tem a essência, você tem que Você continuar só na fake, coisa que velho. você tem essência, porque a coisa é cíclica, né? Ela dá a volta e depois ela volta pro mesmo ponto, né? Então, eu já tive tempos em que minha banda tem 42 anos, onde ela tava fora de moda. E, de repente, ela tá na moda de novo. Você me entende? Que é isso, porque a gente sempre continuou sendo a Honesto. gente honesto e sendo a gente mesmo. Acho que é isso que você está fazendo. Está sendo você mesmo. Porque, hoje as pessoas gostam de cosplay. E amanhã? Não sei. Mas sabe, tem outra Né? coisa? Mas você vai estar aí, porque você sempre teve a sua Não, linha. eu acho que o mercado assim, tem público a todo mundo, sabe? Acho bacana realmente quem se dedica, quem faz. Mas foi o que já aconteceu comigo, assim, e você não faz cosplay? Eu, não. Sabe, já teve uns caras, sabe, Sim. que assina e tal, e fica perguntando as coisas. Então, assim, eu não vou fazer, eu não vou mudar, entendeu? Quem Sim. eu sou, porque a pessoa quer, entendeu? Porque queria me ver num personagem X, entendeu? Porque é o fetiche do outro. E Ai, sabe você é que- a cara da Vampirella. Eu, quem é Vampirella? Mas eu vou te falar uma coisa. Você não é a vampirela? Eu tinha certeza que Eu era. também. Entrou aqui e falei, nossa, E aí- vampirela. Mas é a vampirela. Eu Você tive devia que... até ter colocado no card, né? O programa de hoje com a Vampirella. Aí eu tenho que caçar, às vezes, as Eu não coisas. Sabe? faço Nossa, ideia você de quem seja parece Vampirella. fulano, você parece personagem não sei o quê. Aí eu vou lá dar um Google, porque eu não conheço nada, eu não sei Mas, nada. ô, Jaque, sabe? sabe o que aproveitar até esse gancho? Porque assim, teve um tempo que você foi recruta, né, da Suicide e tudo mais. Mas assim, você comentou aqui que você começou com 27 anos, então você já era uma mulher, já era madura. E até pelo papo que a gente teve hoje, até sobre questões mais delicadas, tá ligado? Você já tinha, tipo... uma defesa, uma armadura, já estava com a cabeça muito bem estabelecida, as ideias. E até esse papo que a gente está falando agora de você se manter dentro das tuas verdades, diz muito sobre que você faz as coisas que você acredita, tá ligado? E quando você foi recrutar, às vezes, a menina que não esperava fazer, tipo, 18 anos para virar Suicide Gun e tal... Como que era que você cuidava até desse aspecto psicológico dessa gurizada que era novinha, que estava entrando? Que tipo assim, nota-se que você tem um cuidado com o outro, tá ligado? Então, acho que você... Às vezes foi meio mãezona? Eu era bastante, mas para não as coisas, né, não fugirem um pouco, né, do controle, quando eu comecei a recrutar, eu sempre coloquei para mim que eu realmente queria deixar as coisas, né, no pingos nos is, para as meninas realmente não se iludirem e não achar que era uma coisa fácil, que ela ia ficar rica, ou que ia ficar famosa, ia ganhar milhões de seguidores na internet. E desde que eu comecei a recrutar, eu montei um texto para passar para todas elas e fiz passo a passo de como mexer no site, sabe? Como interagir lá dentro, o que fazer, o que não fazer, sabe? De fotos e vídeos, né? De spam, né? E tal. E indicar fotógrafos, né? Confiáveis. E na minha outra conta, eu postava elas para meio que apresentar. Uhum. já desceu aqui o espírito. Não, tem bastante gelo ainda, calma aí. É mesmo? E para apresentar, né, tudo para
para as pessoas, né? Porque eu pensei assim, pô, eu vou recrutar uma menina, né? É uma responsabilidade. Sabe? A menina vai se expor na internet, às vezes ela nunca fez foto, ela não sabe como faz, ela não se conhece, né? E o assim, OnlyFans, quando eles compram de vocês, eles são os donos, né? Você não pode mais tirar de lá, mas né? isso né, no Suicide, porque o OnlyFans eu não mexo. Não, perdão, é Suicide. Eu troquei as bolas. Depois que eles compram, não pode tirar mais. Mas se não então compra, você tem pode tipo, tirar em risco 3 de estar meses. eternamente exposta na internet. Não, vai ser. Não é risco, vai ser. E aí eu coloquei isso pra mim, sabe? Eu tô ali convidando uma menina, né, pra uma rede social, pra ela fazer, né, esse ensaio. Pode virar, pode não virar. Então, eu já tenho que explicar tudo. Então, desde que eu coloquei pra mim que eu queria ajudar as meninas, porque muitas vinham me perguntar como fazia, eu falei, não, então tá, então eu vou fazer direito o negócio, eu vou pegar do começo, meio, fim, sabe? E aí eu mandava os textos, sabe, para todas, né, antes. Aí eu falava, você leu? Li. Você leu mesmo? Li. Entendeu? Entendi, porque é difícil também lidar com as expectativas, né? Porque que a maioria tem. Pode dar super certo, pode não dar certo. Não, e a maioria tem expectativa. Não adianta. Eu tinha, sabe? Não Sim. adianta, todo mundo tem. E aí eu falava, li. Leu mesmo? Li. Bom, então tá. Então, se você concorda, se você achou que é bacana, que tem a ver com você, eu preciso fazer seu cadastro e tal. E aí fazia cadastro das meninas e tal. Aí depois eu organizava shoot fests, né? Que assim, eu alugava casas, Airbnb, ou locações mesmo que eram para fotos, ou até meu apartamento mesmo. Quando né, não tinha, a menina não tinha dinheiro, eu deixava, vem aqui em casa, faz isso aqui de graça mesmo e tal, só paga fotógrafo. Então eu sempre tentava ver o lado da menina ali, mas eu fazia tudo, sabe? Desde explicar o site, aí depois fazia o cadastro, depois eu indicava fotógrafo, eu ia no ensaio junto com ela, ajudava a dirigir, falava das poses, como que tinha que fazer. Às vezes emprestava as minhas roupas, as minhas lingeries, sabe, pra mim, porque às vezes ela não tinha. Muito bacana. E ajudava com toda a direção. Aí depois a menina ia, escolhia as fotos, o fotógrafo enviava para o site, aí mandava outros textos e prints, como que mexia dentro do site, até o ensaio subir. Eu divulgava na minha rede social para as pessoas conhecerem a menina que era nova no site. E depois o set, quando subia, e se ela virasse, eu postava de novo nas minhas redes sociais, né, parabenizando e tudo mais. E aí fiz isso por 6 anos, assim. E aí veio pandemia, eu, né, como não tinha mais como alugar, né, fazer locação, não tinha como sair demais de cá, não tinha mais como fazer nada, né, A pandemia, tu acha que alavancou isso, ajudou? Ajudou o OnlyFans. Porque aí a gente tinha, entre o Suicide, tinha o Patreon, que eu acho que era muito melhor que o OnlyFans. Como é que é o nome do site? Patreon. Patreon, pra Patreon. Eu gostava de falar Patreon até ano passado. Depois mudava Marcelzinho conhece direto. O Patreon eu achava mais interessante porque tinha vários valores que você conseguia colocar, sabe? Sim. E aí tinha um reward que você dava de brindes, assim, pros caras, sabe? No final do mês. Não, cara, porque tem um monte de mina que assina também. Pras pessoas que estão ali te apoiando, sabe? Eu achava muito mais interessante, porque a pessoa assinava um certo valor e aí, sei lá, né, um exemplo, tem... Eu não lembro se tinha valores limitados e tal, mas eu tinha mais ou menos 5 valores. Aí, sei lá, tinha 5, 15, 30, 50 e 100 dólares, sabe? Sim. Vamos dizer assim. E a partir do 30, eu dava esse reward pra pessoa que estava me apoiando. E aí eu fazia pôster, eu fazia camiseta, meia, chaveiro, bottom, sabe? Caramba, com minhas fotos. Ela teve uma breja dela, velho. Caramba, que Ela teve uma breja dela. Eu ia sair com uma camiseta sua. Assim, legal, mano. E aí eu fazia essas coisas, sabe? Pra dar de brinde. Mas assim, isso também gera uma... O Clemente é bom. Eu acho que eu tenho umas em casa, vou te dar. Ai, Clemente, vai fazer um Quero show. uma também. Vamos fazer um merchan. O próximo show que o Clemente abrir do Guns N' Roses, ele faz com a sua camiseta. Isso, o próximo programa eu quero uma camiseta sua pra apresentar o programa. Mas isso gera uma exposição também, né? Forte, né? E aí tu falou que teve que... Não sei se tu falou brincando ou se foi real, mas eu tive 2 relacionamentos sérios na minha vida.
Não, mas é que eu sou chata mesmo. Igual o Dani. Não, o Marcel. É chato pra caralho. Mas eu só a Jana, Não, os aguenta aí. também são meio chato com isso. Não, sim, Lógico mas que não é todo mundo que sabe lidar, Claro. entendeu? Eu entendo que Não, essa até era uma exposição pergunta nossa mesmo, assim, eu como que é entendo, o- óbvio. Não, e assim, tipo, até tipo... Mas hoje você é peço casada. desculpas De boa. Mas ô Dani, pela idade dela, pode ter um relacionamento de 10 anos, outro de 10 anos, acabou. Não, eu tive dois, uns 5 anos, eu fiquei 3 já é anos solteira e bastante. agora É eu tô mais em do que o 1 ano e meio. Marcel namorou na vida. Mas você tá falando, E né, aí, que assim, pode ser chato. né, isso é um relacionamento sério, E- mas é a vida dela. mas o né? Marcel sim, namorou isso a vida inteira. mas até que eu tava perguntando aqui pra Jaque, tem uma parada que assim, tá ligado? Obviamente, pra muito cara, não tem uma dificuldade de aceitar o trabalho que você faz e tal, mas também, é você que vai me dizer, eu só tô colocando aqui uma ideia, mas isso também é uma régua já pra saber o cara que ele é apto pra estar com você, tá ligado? Se é o cara que é bem que é seguro, saca? Que, tipo, respeita teu trampo, que não vai chegar com papinho no dia, só que aí depois de 2 meses de namoro vai começar a falar um monte de merda pra você, tá ligado? É por aí? Apesar de apesar de a gente saber disso, né, a gente passa por relacionamentos que a gente, por mais que a gente seja madura e né, tá nessa profissão, nessa correria toda de internet, de exposição tal há 10 anos, a gente passa por uns merda que a gente né, não espera. Mas né, a gente nunca. Vamos dizer, é o que o pessoal fala, né? A gente não escolhe de quem a gente Gosta. Sim, né? né? Então a gente. Não dá pra desistir do amor. Não, eu já passei por um relacionamento de gaslighting, que me fudeu assim muito, sabe? Caramba. Mas são coisas que a gente realmente não acha, né? A gente. Tanto sim. que nem eu falei, eu nunca expus minha vida e tal, eu nunca falei. Só que eu realmente. Quando eu tava com esse infeliz, eu às vezes comentava alguma coisa ou outra, assim, porque o boy veio né, aqui hoje, a gente foi no restaurante. Foi uma coisa assim, né? Bem nada, superficial. E aí eu fiquei assim, né, durante muitos meses e aí começou a me incomodar que eu tinha, às vezes, uns comentários que eu falava assim, que às vezes eu comentava qualquer coisa, faz com o boy, fala com o boy, fala com não sei quem, que não sei o que lá, porque eu não falava o nome do cara, não postava e não sei o que, né? Por uma questão de privacidade. Entendeu? Mas e ele aí... te cobrava isso? Que você falasse o nome dele? Que você Não, menos pelo contrário, mal, porque né? foi um relacionamento emocionalmente abusivo. E merda. ele Nossa. quis fechar o relacionamento, mas na verdade ele... Tava aberto pro mundo todo. Tava aberto pro Que mundo cuzão. todo, eu não. E aí, quando eu saía com meus típico. amigos, eu ia num show, ele falava que eu Você tava dando pros caras. Ah, suruba, putaria, entendeu? forever. E ficava me manipulando e me rebaixando, sabe? Falando que meu trabalho era muito fácil, que o que eu fazia, sabe, não era trabalho de verdade, Cara, que eu precisava ter um plano B, porque eu tava ficando velha, sabe? Então. Caramba. Desculpa dar risada, mas que otário. Que otário, Então, velho. às vezes, a gente passa, Mas por tem mais cara que a que gente não seja sabe lidar com madura mulher bonita, essa é a verdade. esteja nisso há tanto tempo, mesmo assim, a gente cai numas merdas às vezes, sabe? Sim, né? Mas, cara, Então, lógico que a Mas gente tem um filtro, faz sabe? parte. A gente tem um filtro, meu ex-marido era incrível, meu atual marido é incrível nisso, sabe? Não tenho o que falar, a gente conversa muito, ele já me conhecia antes, eu acho que é o que é muito importante, né? A pessoa conhecer você antes e saber o que você faz, porque tem muita gente que realmente, acho que os caras também são muito iludidos, Sim. sabe? Então, assim, olha a menina na internet, acha que a gente tá de lingerie o dia inteiro O em dia casa. inteiro lá. Eu tô de roupa e pantufa, gente. Eu fico de roupa e pantufa o dia inteiro Agora na ela minha passa casa. 24 horas de lingerie, cara. Que você não... Sabe? Dan, temos um corte aqui. Os caras são muito iludidos. Os caras são muito iludidos. Sabe? Ai, nossa, você é a mina que eu sempre quis na vida. Você é incrível, acordada, dormindo do seu lado. Você acorda maquiada, né? Exatamente. Eu não acordo maquiada. Esquece do bafinho. Entendeu? Eu acordo... Cedo ou tarde vai peidar fedido. Entendeu? Então, assim, a galera também é muito iludida, sabe? A gente tava falando antes das meninas que também, né, tem essa expectativa, essa ilusão. Os caras também criam uma fantasia, um negócio na cabeça deles que você é a mulher da minha vida, isso é tudo que eu queria na minha vida.
Não. Você nem me conhece, brother. Nem conhece prevendo. Calma você só lá. viu na Porque internet. é aquela coisa idealizada, né? Não é o real. Então, eu acho que o que realmente dá certo com meninas que É. têm relacionamentos duradouros são com pessoas que realmente fazem parte disso. Meu marido é músico, Sim. sabe? Tem várias meninas que eu conheço que também namoram com músicos, ou com tatuadores, ou com fotógrafos. Então, acho que quando o pessoal tá ligado com isso, com mais exposição, com arte, eu acho que é um pouco mais fácil. Claro que tem menina que namora o cara, né, ali que tá no escritório e que, sei lá. O Faria Mas Limer. eu acho que tem muita gente que não aceita porque tem aquela coisa. O que meus amigos vão pensar, o que minha família vai pensar, entendeu? Vai Nossa levar, talvez, Senhora. a mina, entendeu? Num lugar, numa festa de firma, sabe? Nossa Então, eu acho Senhora. que ainda tem isso, sabe? É meio bizarro pensar, mas tem. sim. 2023, tem, né, mano? tem na real, velho. Tem pra mano. caralho. Tem mais do que não tem, na real. Tem pra caralho. Mas é difícil, entendeu? né? O amor é cego, surdo e mudo e manca de uma perna, né? Às Mas vezes eu acho que o bate no- principal, assim, das meninas, pelo menos que eu conheço, que estão em relacionamentos, ou longos, ou há bastante tempo, é isso, sabe? A pessoa tem que conhecer de verdade você, não criar essa expectativa, não criar essa coisa que você, né, vai ali ficar bonitona, gostosona pro cara o dia inteiro, entendeu? Porque não existe isso. A gente já trabalha muito com isso e principalmente, né, quando você tá há muito tempo, você só quer paz. Só quer sabe? paz, Eu só né? quero ficar... Porque a exposição é grande, né? Eu só quero ficar ali, quietinha, no meu sofá, sabe? Eu respondo as mensagens, eu edito as fotos, os vídeos, eu posto, tô ali de pantufa, de pijama, de roupão, Ah, sabe? não. Eu Que tu tá só- fazendo O isso que de você pantufa? usa pantufa? Não. Cara, eu tinha certeza pode que era de ser. Baby Look. Eu também, cara. Maquiadora. De salto Nos 15 o dia spikes. inteiro. Nem dá, 24 horas por dia. Bota com esporão. 24 horas por dia. Assim, tinha Mas, assim, certeza. ó, já que a gente tá falando de... A gente até já passou aqui um pouco do tempo do programa, mas tem uma última história sua, já que já vamos mudar de pato pra ganso pra caramba, mas a gente tá falando de sonho, de ilusão. E você realizou um sonho. Vários. Não, mas um que eu sei que você curtiu. Como foi ver o Aerosmith do palco? Sim. Oh, Eu que vi legal. o Aerosmith do palco, eu conheci o Steven, né? Conta pra um gente. dia antes. E aí depois, no dia seguinte, foi o show que eu vi do palco. Qual foi? Foi do Alias? Que o Circus abriu? É. Ah, massa. O microfone dela. Ah, o microfone tá caindo. Não tem como. Não. E aí? Conta pra gente. Então, Continua. eu conheci o Steven num dia. E aí foi, né, foi do nada, assim, eu nem sabia, tá? Um amigo meu falou, olha, eu fiquei sabendo que ele vai estar no lugar X e tal. Eu falei, caralho, não é possível. Levantei correndo, me arrumei e fui, fiquei lá esperando. E aí a sorte que era uma loja, uma marca que eu já tinha trabalhado na vida inteira, eu conhecia as pessoas lá. E aí ele chegou, fecharam a porta da loja e fiquei lá dentro só com os vendedores, sabe? Com ele. Aí a gente ficou assim, umas 2, 3 horas lá com ele. E no começo eu fiquei um pouco assustada, porque os seguranças chegaram falando, abaixa o celular, esconde o celular, não é nada de foto, nada de vídeo. Aí eu já fiquei assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sabe, o boy tá aqui no mesmo metro quadrado que eu, não vou... Aí eu fui lá pro fundo da loja, respirei fundo, comecei a lacrimejar, eu falei, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora, sabe? E aí depois ele me viu, e aí ele falou assim, vem aqui, eu... Chegou pra você? Derretia, Sabe que aconteceu a mesma coisa com o Dani quando ele conheceu o Clemente, mas continua. E olha que eu não conheci o Clemente porque eu escutei ele no Tio da Van. Não dá, o Tio da Van já era velhinho também. Não Sei. dava, Não, e ele me viu, né? Porque acho que ele viu que eu tava, né, ali esperando e tal. ansiosa. Porque assim, eu posso ser, assim, louca, bilolada por alguém. Mas eu não vou agarrar, eu não vou pular no pescoço do cara, É sabe? que você tem, eu acho que me corrija se eu estiver errado, mas você sabe o valor do seu espaço, Sim, né? Então você não vai invadir o do outro. Exatamente, eu tenho muito isso. Não faço com, né, com as pessoas que você não gostaria que fizesse com você. E eu ali, eu só tava assim, caralho, fudeu. Será que ele não vai me notar? Não vai me dar uma fotinho, um beijinho, um abracinho? E aí ele me viu, porque acho que ele viu que eu tava, né?
olhando ali e tal. Agoniado, parecendo um pincher, tá ligado? Saindo fumaça do cabelo. Ele me viu e falou assim, vem aqui, vem tirar uma foto comigo. Eu, pô, caralho, não acredito. Aí fui e tal, tirei foto com ele. Aí o cara que tava com ele falou assim, ela tem uma tatuagem sua, né, do Aerosmith, não sei o quê. Aí eu mostrei, né, aqui pra ele. Aí ele, do Permanent Vacation, nossa, que incrível. Aí chamou a namorada dele, a tradutora, todo mundo pra ver minha tatuagem, sabe, ficou ali e tal. A namorada dele ficou toda hora do meu lado, sabe, falando, nossa, adorei seu top, nossa, adorei sua tatuagem, nossa, não sei o quê, super fofa, sabe, super simpática. Legal. E aí ele foi, autografou meu livro, me autografou, né, que eu tenho aqui, o autógrafo dele. Então você gravou? Aí aí eu fui, depois saí de lá e fui e tatuei no mesmo dia. Caramba. E aí a namorada dele, depois, né, que a gente ficou ali horas e tal, conversando, ela falou assim, você vai no show amanhã? Eu falei, vou. Ela, qual lugar que você comprou? Eu falei, Pista Premium. Aí ela falou assim, não, fica no palco. Aí derreteu, né? Aí eu falei, tá bom, amiga, claro. Amiga, faça não? esse esforço. E aí ela falou pra menina, né, falou, pega o celular dela e tal, e quando ela chegar na portaria eu vou pegar ela. Aí, dia seguinte, tava lá, falei assim, vai que, né? Vai que não rola nada. Cheguei na porta, né, do Allianz e aí mandei lá a mensagem pra outra menina. Aí falei, olha, cheguei. Ela, calma aí que ela já tá indo te buscar. Aí eu fiquei, oi? Aí a namorada do Steven foi lá me pegar, me colocou um adesivo, assim, de VIP e tal, e me pegou na mão, me levou para uns backstage e me colocou no palco e falou, fica à vontade e tal, e não sei o quê. E eu fiquei, tipo, simpática. Simpático também. Ela legal, é muito cara. assim, ela é mais nova que eu. Eu já vi Sabe que o Clemente falou que o Axl Rose é igualzinho também, velho. Imagina. Abri 7 shows do Guns N' Roses. Nunca. Não vi nem a cor da bota dele. Eu imagino. Eu tenho outras histórias com isso. Eu já fui num show sozinha do Poison em Syracuse, no interior de Nova York. Eu fui, assim, eu tava em Nova York e Você decidi conheceu o Bret sozinha. Michaels também? Então, não. Eu conheci o Rick Rocket, tanto que ele me segue, né? A gente, né, ele curte minhas fotos, a gente conversa legal. e tal, porque ele gosta muito de filme, de terror também. Que da hora, velho. E ele faz jiu-jitsu com a família Gracie no Brasil. E aí ele pediu pra eu gravar vídeo, o professor dele, olha, meu professor chama Renato, tá? Fala em português com ele, porque eu adoro o sotaque de vocês. E eu fiquei lá conversando com O professor do Rick Rocket, velho. Da hora, mano. Você conheceu também o Gene Simons e o Paul Stanley, não conheceu, velho? É que eu fui no Kiss Cruise ano passado. Aí era meet and greet. Era meu sonho, era uma das metas da minha vida ir no Kiss Cruise, que é carérrimo, né, assim. E eu falei, tá bom, acho que eu tenho coragem de gastar esse dinheiro. E o Gene já tinha postado minha tatuagem, eu tenho as costas fechadas do Kiss, né? E ele já tinha postado 2 vezes no Twitter dele e o Instagram do Kiss já tinha repostado também minha tatuagem. E aí o primeiro show que teve, logo que a gente entrou no navio, né, que foi no deck da piscina, terminou o show, a minha amiga, que ela é, né, alta e tal, ela foi e gritou, falou, Jenny, a tatu dela! E eu só virei assim, eu tava com uma frente única, assim, eu só virei, a minha amiga assim, tatu dela! Aí ele, e ficou olhando assim, aí a gente saiu correndo pra pegar eles no elevador, né, porque aí o segurança já fica tudo, faz uma barreira, né, então, a gente já saiu correndo pra pegar eles no elevador, e aí eles chegaram, aí o Gene chegou primeiro, um monte de segurança, faixinha, aquelas, né, coisa de não sei o que, não poder ultrapassar e tal. Aí a gente já tatua. Aí já virei, ele já olhou. Aí, e o pior, assim, que ninguém faz escândalo, né? Porque o pessoal que vai no Kiss Cruise já vai há 11, 12 anos. Já estão acostumados. Então, a barraqueira era você. Não, a gente só conseguiu ir. Nossa, tem alguém muito bom. Já tô acostumado, tá ligado? Não sabia nem que tinha o Kiss Cruise. É porque, assim, eu tô fazazendo isso, mas não foi tão eufórico. Assim. Foi eufórico, lógico, assim. Gine, tatua. A gente tá brincando só. Eu sei. Valorizando, né? Não, mas realmente a gente teve que chamar um pouco mais de atenção, porque tinha muita segurança. E aí os caras já falam assim, vai, sabe? Passa. Se depender dos seguranças, eles nem dão ouro pra ninguém, entendeu? Porque assim, é um Kiss Cruise, só que você não vê o Kiss. Só no palco. Só no palco. Então,
a gente ficou, né, ali e o pessoal já estava ali há muito tempo. A gente só conseguiu ir nesse Kiss Cruise porque eles abriram uma outra semana, porque era o último Kiss Cruise. Eles não vão mais fazer em outros anos. Eles falam, se eles fizerem, eles não vão fazer maquiados nem nada. Vai fazer, se é o quiser. Já tá na segunda turnê de despedida seguida. Eu vi o último show aqui no Allianz, eles fizeram mais 5 depois. Não, o último show lá em Porto Alegre, lá em 1996. Nossa. Mas eu acho que até faz, mas eles falaram que se eles fizerem, eles vão fazer com os projetos paralelos deles, né? Com o Stanley vai fazer com o Soul Station, o Gene com outra banda, o Tommy e o Eric com outra banda e tal. Não vão fazer mais maquiados com aquelas plataformas, com as roupas e tal, que é muito cansativo, porque os caras estão, né, com quase 80 anos. Mas aí a gente, né, ficou ali chamando um pouco a atenção do Gene, aí ele viu, né, a minha tatuagem e começou a tirar foto. Pegou o celular dele e ele começou a tirar foto da minha tatuagem e perguntar e falar. Perguntou de onde a gente era. A gente falou que era brasileira, que era o primeiro Kiss Cruise. Aí ele ficou, legal e tal. E aí chegou o Paul. Aí o Paul já olhou pra mim assim, me viu toda tatuada. Ele... E também perguntou legal, né, e tal. Só que eles também são muito reservados, né? O pessoal tem eles são personagens, né? O pessoal tem essa coisa assim, eu quis e tal. Mas eles, na vida pessoal deles, né? Eles são bem reservados. Tanto que eles fizeram o Kiss Cruise tem os shows, mas tem muitas atividades também, né, com eles. Tem muitas atividades de pergunta, né? Resposta em teatro, aí tem quiz, né? Tem, né, sei lá, o Tommy Tyre jogando golfe, né? Tem umas coisinhas, assim, né, de perguntas de fãs. Então, tem um monte de atividades durante o Kiss Cruise, né? A gente acha que a gente vai tirar férias lá, só que a gente acordava às 7 horas da manhã, se arrumava e ficava o dia inteiro lá, um monte de atividade, fila e tal. E aí, teve uma outra atividade... do Paul, que era entrevistas em pergunta e resposta com ele. E aí eu e a minha amiga, assim, só foi nós duas, né? E a gente, não, essa a gente tem que pegar fila. Vamos pegar fila, a gente vai ser as primeiras, pegar a primeira cadeira do auditório, não sei o quê. Tá, vamos. A gente revezou, assim, enquanto uma ia comer, a outra na fila e tal, e revezando. Aí a gente foi as primeiras a entrar no auditório. E aí, assim, o Paul ficou isso daqui, assim, de mim, de distância. Aí, antes de começar as perguntas, ele estava numa cadeira, aí ele ficou, assim, sentadinho na muretinha, assim, né, no negócio. Aí eu falei pra ele, eu tava com uma caneta, né, que eu pedi emprestada. Aí eu falei pra ele, né, depois, né, fica assim, later. Aí ele, não, agora. Aí eu, later. Eu morrendo de vergonha, porque o auditório lotado. Aí ele, não, come here. Não, eu, later. Aí ele, não, eu... Aí todo mundo assim, vai. Aí levantei, aí ele foi e me autografou, assim, ó. Eu não tatuei até agora, porque eu não sei o que eu faço. É muito porque grande. ele me autografou daqui até aqui, assim, Nossa. Ó. No peito, filha. E aí eu ainda fui falar pra ele, você gostou? Aí eu falei, ficou meio grande, né? Ele escreveu mesmo. Assim. Paul Stanley, assim, parecia propriedade Paul Stanley. Aí eu olhei assim. Aí você falou, esse Vitória fez essa pequenininha. Ele olhou no cima e tava, o quê? Essa propriedade é minha. Aí eu olhei assim, ele, você gostou? Eu falei, ficou meio grande, né? Aí ele começou ainda a tirar a sarro da minha cara. Ele, pelo amor de Deus, você queria pequenininha desse tamanho? Aí eu falei, não. E todo mundo rindo, o auditório inteiro rindo, todo mundo me olhando, eu ali no meio do negócio, sabe? Aí eu olhei assim, eu comecei a rir, eu dou risada e fico desesperada e nervosa e começo a tremer e ficar assim. E aí eu... todo, né, assim, sem saber o que falar. E ele assim, pelo amor de Deus, você queria uma pequenininha, né? Foi Paul Stanley aqui, ó. Parece um letreiro. Não, eu entendi assim que a caneta que eu pedi, né, tinha a ponta, aquelas grossonas, aquelas retrojetor, sabe? Então eu acho que ele não conseguiu realmente. Ele começou o P
Aí e ele viu, aí já fudeu. ficou, Já virou. aí ele falou, Vai ser foda-se. propriedade por Stanley. E aí, a sorte é que o estúdio de tatuagem que tinha dentro do navio tava fechado a hora que acabou a Senão atividade. Não, você teria feito. Senão aí a gente já tá tem um fazendo a pôster. entrevista assim, olhando assim. Aí, tipo, ela, filha da puta, não para de olhar pros meus peitos. A gente tá só olhando na nossa cabeça. Pô, Stanley, tá ligado? E aí, Quem sabe? ainda bem que, né? Porque acho que foi um sinal, Um assim, sinal de eu que pensar é. melhor sobre a tatuagem, sobre o tamanho da tatuagem, sabe? E falar, não, acho que tá um pouco a mais. E aí eu não tatuei no dia, tirei 1000 fotos, né, de todos, sim. todos, né, ângulos e tal, pra, né, depois pra fazer o depois decalque. E aí eu quero fazer realmente para ficar simétrica quando o Steven Tyler, né, um pouco menor. Porque, querendo ou não, a mas aí tatuagem é cada- única, é. sabe? Você fez o decalque, pronto, foi minha. Independente do tamanho e tal, entendeu? Dá pra fazer, isso é de boa, tava né? lá, né? Foda-se, né? Mas, Já assim, era. gigante não dá mais mesmo. Sensacional. Vamos lá. Que legal. Olha, eu vou te falar, meu, acho que não tem jeito melhor de terminar essa entrevista do que com a grande tatuagem do Paul Stanley. Tô brincando, Jaque, imagina. Eu pensei que vocês tinham achado. Não, nem vi a foto, nem sabia. A gente tá brincando também. só. Novidade. A gente tá falando pelas suas histórias. Mas assim, Jaque, de verdade, primeiro, meu, espero que você tenha se divertido. Sim. Acho que deu pra gente dar risada. Eu achei que você ia ficar mais tímida, mas você soltou logo de cara. Não, eu sou meio cara de pau, mas é que eu só não gosto, eu não vou assistir isso depois. Eu não gosto de me ver na câmera, Mas- porque eu não mas gosto de pelo várias. menos Eu não gosto do meu perfil, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto de nada. Então, assim, eu não vou ver. Mas os cortes você pelo menos compartilha pra ajudar a gente. Eu coloco um emoji na Sai os minha melhores. cara. Cara, aqui, ó, Vamos pandinha. sair, saiu com os melhores. Vambora. Sim, mas Jaque, de verdade, meu, foi muito divertido. A gente deu risada, tomou esses drinks maravilhosos. Eu preciso tomar o do meu de Silas. cafezinho. Não, tem mais aqui ainda. Então, os seus Tem estão aqui mais aqui. separadinhos. Termina a gravação, mas a gente fica aqui até A umas gente 5 da fica. manhã. A que festa não acaba. continua. Entendi. E assim, Terça-feira. pô, é terça-feira. Mas o bom a gente é todo músico. Sempre Hoje assim, é nosso mano. day off. É sempre assim. É sempre assim. A quarta-feira é sempre uma desgraça, tá O ligado? pessoal já tem preconceito mesmo, Mesmo, né? foda-se. Quarta-feira é sempre uma desgraça na minha vida. Não, mas Jaque, meu, um brinde, muito obrigado. Foi brinde. incrível tê-la aqui conosco. Clemente, Dani. Galera, velho, acompanha a Saúde, gente no saúde. @programa Colar na Grade. A partir de amanhã vai sair mais alguns cortes aí. E também não esquecendo do pessoal que tá sempre apoiando a gente aqui. A gente está falando da Surf's Up, nossos patrocinadores, a One Help Arquitetura, nossos apoiadores, a Brass Brew, e agora o Silas com essas coisas maravilhosas. Esse Boulevardier é um dos mais incríveis que eu já tomei na Olha vida. aquela mesa ali, cara. Esse aqui tá Rapaz, demais, eu tô velho. aqui já terminei. Daqui a Ô, pouco Daqui a Clemente. pouco a gente vai mais um pouquinho. Mas, galera, segue a gente, @programa Cola na Grade. Segue a Jaque no @Jaqueline com CQ, né? É. Jaqueline.fátio com 2 Cs. Segue lá, meu, vai ser demais. Muito obrigado. Semana que vem, convidado incrível. Mais um bate-papo. E não vamos beber semana que vem. Mentira. Mentira. Só vai Valeu, piorar. galera. Falou! É nóis. Obrigado.